Boa noite! Hoje você vai acompanhar uma retrospectiva de alguns dos melhores momentos do ano aqui no Poder RS. Fique com a gente e bom programa! Bom, Poder RS é diferente hoje. Poder RS na estrada e também na cidade. Olha quem é que está do meu lado aqui. Uma lenda do Rio Grande do Sul, não só da comunicação, como também da política agora. Meu amigo Lazier Martins, né, tenho o prazer de vir, inclusive fiz questão de vir buscar o Lazier aqui no Morro Santa Teresa, na casa dele, e eu vou levar ele até os estúdios da Ubra TV ali em Canoas. Nós vamos bater um papo. Vamos falar um pouquinho do início da tua carreira aqui, Lazier, porque nasceu aonde? Eu nasci no hoje município de Vale Verde. Meus pais eram agricultores, uma família de 7 irmãos homens. Meus avós viviam da criação de gado e da plantação de milho, de feijão, na época, na localidade que na época se chamava Vila Melos. Era 3º distrito de General Câmara. Quando se emancipou, mudou o nome para Vale Verde, que fica entre os municípios de Rio Pardo e Santa Cruz do Sul. Ali eu nasci, mas muito cedo meu pai disse, olha, eu vou sair da roça e vou levar a família para a cidade, eu quero que meus filhos estudem. Esse foi o grande mérito. Os demais 6 irmãos dele, todos permaneceram na vida rural. Ele foi para a cidade? Meu pai foi para a cidade, moramos em Rio Pardo, moramos em Montenegro, que é onde eu me criei, a rigor, onde eu fiz curso primário, fiz ginásio marista e iniciei com 16 anos como locutor do serviço de alto-falante do ginásio São João Batista, na época ginásio marista. Olha só. E ali, como eu era locutor do alto-falante, Por que tu foi locutor do alto-falante? Já tinha uma voz boa? Tipo, não, eu sempre tive uma fixação por microfone. Eu tinha em casa aquela brincadeira de tu estender um cordão numa ponta de uma latinha e aquele brinquedo de microfone. E eu narrava futebol com as deficiências de um aprendiz. E o futebol de botão, eu jogava muito futebol de botão, eu narrava, então eu gostava muito de futebol e gostava de rádio. E com isso, quando eu vi que no serviço de alto-falante de manhã só tocava música até a hora de iniciar as aulas, um dia eu disse, olha, quem sabe a gente anuncia os jogos do Campeonato Ideal, que era a revista dos maristas, os jogos às quartas e sábados, quando não tinha aula à tarde. E aí o irmão regente naquele setor, muito bem, então tu vais ser o locutor. E aí eu fazia abertura, estão em sintonia com o serviço de alto-falante do ginásio São João Batista, falando para a capital do Tanino, que era Montenegro. Sim. E hoje à tarde jogam pelo Campeonato Ideal, a 2ª Série B contra a 1ª Série A, etc, e assim por diante. Já era uma forma de fazer rádio. Já estava fazendo rádio. Quando chegou em meados de agosto, mais ou menos, o diretor da Rádio Montenegro, chamado José Carlos Schwartz, tinha o apelido de Pitia, já falecido, e era o regente do curso de admissão. Eu estava já na 1ª série ginasial. Sim. Ou na 2ª, por aí. Bom, eu quero um programa de esporte na Rádio Montenegro. Eu vi que tu gosta muito de esporte. Tu queres ir para lá fazer esse programa? Eu disse, claro que eu estou indo. E aí fui para lá e criei na Rádio Montenegro. Com que idade? Com 16 anos. 16 anos. O programa chamado Esportes no Ar. Olha só. Que ia ao ar das 6h05 após a Ave Maria, das 6h05 às 6h30. De segunda a sexta. E eu falava sobre futebol de salão, sobre bolão, sobre os esportes da cidade. O campeonato varziano de futebol, e assim por diante. E aí fiquei todo aquele ano. Chegou no fim do ano, eu me formei no ginásio, eu estava na 4ª série. E aí eu fui escolhido orador da turma porque eu vivia com microfone. E aí eu me transferi para Porto Alegre, fui procurar emprego.
E com 17 anos entrei na Rádio Difusora, hoje Bandeirantes. Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Ficava ali no edifício Comendador Azevedo, na Rua Uruguai, ao lado da prefeitura, a Prefeitura Velha. E ali fui recebido pelo Armindo Ranzolin, que tinha vindo de Lages, era locutor esportivo da Difusora, junto com Leonel Silveira, que era o grande narrador do estado, e Jesus Afonso e Paulo Lauxen, que eram os locutores. E aí ele disse, olha, eu falei com aí ele fez um teste comigo, etc. A direção da rádio me disse, se tu aceitares fazer um mês de estágio aí sem receber salário, nós vamos avaliar se te contratamos ou não. E aí eu fiz um mês de... Aceitou na hora? Aí me aceitou como rádio escuta. Olha só. Aí eu fazia rádio escuta. Meses depois, acompanhado do Ranzolin, com quem eu tive uma convivência permanente de 52 anos de profissão, ele começou a me levar para o estádio, para a Rua da Praia, com aquela maletinha de parteira, que na época, o Geloso, o gravador Geloso, isso ano de 60, você nem era nascido. Aquele gravador grande? Não, o pequeno, era uma maletinha pequena, que precisava botar na tomada. E eu me lembro que na Rua da Praia a gente ia ali no Café Rian, que era um café que se reunia, botava na tomada na parede e fazia entrevista ali. Com o Foguinho, com o Carlos Froner, com alguns jogadores que andavam por ali, etc. E aí colocava no ar, fazia a edição, etc. Aí trabalhei um ano na Difusora, depois fui para Guaíba, fiquei 24 anos na Rádio Guaíba, depois fui para a Rádio Gaúcha, 28 anos na Rádio Gaúcha, e sendo que desses 28 anos no Jornal do Almoço. Né? Quando o Mendes Ribeiro foi eleito deputado federal, eles fizeram testes para quem substituiria o Ribeiro como âncora do Jornal do Almoço. Como é que foram esses testes? O Mendes Ribeiro era o grande âncora do Jornal do Almoço? Era o Mendes Ribeiro e a Maria do Carmo. Isso, e aí se elegeu e teve que sair. Quem é que participou mais contigo desses testes? Participaram o Lauro Quadros, o Ranzolin e aquele rapaz que era colunista do Jornal do Comércio, o Hélio Gama. O Hélio Gama. Esses foram os concorrentes. Só pesos pesados. Mas como eu tinha vindo da Guaíba e eu peguei aquela época tenebrosa da Guaíba, em que foi quase a falência toda a Caldas Júnior. Aliás, essa história é interessante, vou fazer um parênteses aqui para te contar. A Caldas Júnior quase foi à falência e aí os funcionários assumiram, parece que foi uma iniciativa tua, foi minha, de propor que os funcionários assumissem a Caldas Júnior. Conta essa história. Bom, quando o velho Dr. Breno Caldas inventou de criar a TV Guaíba, ele comprou todos os equipamentos para montar a TV Guaíba, comprou dos Estados Unidos em dólares. Aí veio aquela famosa resolução que tornou obrigatórios os pagamentos da dívida, do financiamento do banco, do Banrisul, pagamento tendo como orientação o dólar. Aí se foi. E aí degringolou, aí fechou a Folha da Tarde, logo depois fechou o Correio do Povo, onde eu também trabalhei, não é? E a Guaíba começou a atrasar os salários. Se aproveitando disso, a Gaúcha convidou em 1984, levou o Ranzolin para a Gaúcha e levou o Belmonte. E a Rádio Pampa levou o Lauro Quadros, o Rogério Mendelski e o Adroaldo Streck. Lauro, Rogério e isso aí, Mendel. E eu fiquei lá. Fiquei lá com o Antônio Augusto, com o Milton Jung, com o Lupe Martins, com o Laerte De Franceschi, com o José Fontella, e salários atrasados 2 anos. Agora, que equipe que tinha Guaíba aí? Era uma potência. Tava todo mundo lá. O Rui já tinha ido também para a Gaúcha, mas o Rui já tinha ido há mais tempo, não é? Bom, e aí 5 meses de salário atrasado? 2 anos de salário. 2 anos? 2 anos, a gente ganhava vales. Eu advogava. Só para ir sobrevivendo. Eu tinha história de advocacia, mas tinha pouco tempo, mas a advocacia me sustentava. Sim, durante todo o período que foi cronista esportivo, tu estudou direito e depois advogou. Me formei em 67, né? Me formei muito cedo. Então, em 80 e poucos, eu já tinha um escritório montado ali na galeria de Prêmio Beck e aquela advocacia me mantinha,
né, com os vales. E a sua experiência de advogado certamente foi útil para fazer essa proposta. Sim, e como eu tinha me submetido a um concurso na Souza Cruz, me tornei advogado trabalhista da Souza Cruz, embora nunca tenha fumado na minha vida. Bom, e aí eu peguei experiência sobre a matéria trabalhista. E aí, um dia, um outro advogado me sugeriu, já falecido, quem sabe, por que tu não entra com uma ação na Justiça do Trabalho, não pedindo a falência da Rádio Guaíba, mas pedindo a administração, né? O usufruto se chamava, uma ação de usufruto. Isto é, nós administraríamos a Rádio Guaíba. Sim. E aí eu estudei e preparei a ação e entramos. E deu certo. Fizemos uma reunião na antiga redação da Folha da Tarde, 105 funcionários, 3 discordaram e os outros todos assinaram a procuração em meu favor. Aí entramos na Justiça do Trabalho, caiu na 4ª Junta de Conciliação e Julgamento, com a doutora Goldsmith. E aí eu já estava mais ou menos, já era o chefe de esportes da Guaíba. Aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos vender a Copa do Mundo. Eu disse, tu tá louco, nós não temos... Não, nós vamos vender a Copa do Mundo. Eu vou ao México, compro os direitos da Copa, alugo os hotéis, arranjamos alguns patrocinadores para esta viagem e foi o que eu fiz. Entrei com a ação e viajei para o México. Olha, e fiquei, sem o resultado ainda. Sem o resultado, 10 dias, não, foi um peitaço. Aí fiquei 10 dias na cidade do México, em Guadalajara. E comprei dei a primeira parcela para comprar os direitos de transmissão da Copa de 86. Isso aí nós estamos já em 85. Sim. 85. E aí, na 3ª ou 4ª noite que eu estava lá, eu recebi um telefonema do falecido Edgar Schmidt, dizendo que uma grande notícia. A juíza da 4ª Junta deu a liminar, retirando o doutor Breno do poder da Rádio Guaíba e te nomeando administrador da Rádio Guaíba. Olha só. Bom, e tu estava no México? E eu no México. Eu me lembro que eu recebi essa notícia, era às 9 horas da noite, no México era 3 horas mais tarde, o Edgar Schmidt me ligou, era meia-noite. Sim. Bom, e aí eu quase não dormi. Aí, com maior entusiasmo, continuei providenciando, contratando hotéis, etc. E, aliás, essa Copa de 86 no México foi a primeira que a FIFA começou a profissionalizar, a vender os direitos, a Adidas como grande patrocinador. Exato. Então já não era barato comprar os direitos de uma Copa do Mundo. Mas aí, Orestes, para reduzir um pouco, porque a história é muito longa e muito cheia de detalhes, eu voltei para Porto Alegre e disse, bom, agora nós precisamos vender a Copa do Mundo. E aí o Paulo Sérgio Pinto, numa sacada muito inteligente, Paulo Sérgio Pinto, eu tinha tirado da gerência do Unibanco, ali na esquina da Rua da Praia com a Borges. Sim. Depois que ele apitou um jogo em Pelotas, entre Grêmio e Pelotas, num domingo de manhã, e ele levou um pontapé de um torcedor que invadiu o campo. Quase apanhou nesse jogo. Foi, e aí eu tinha conta no Unibanco, eu disse, Paulo Sérgio, tem um convite para te fazer. Larga esse negócio da arbitragem e vai ser ficando perigoso para ti. E vai ser comentarista de arbitragem lá na Rádio Guaíba. Foi nesse momento. Foi então, nesse momento. O Paulo Sérgio Pinto. Paulo Sérgio é minha cria e ele me reconhece até hoje. Bom, e aí o Paulo Sérgio. Então por que eu abri esse parênteses? Para dizer que foi ideia dele já em 85 de nós fazermos uma grande promoção no Le Club, que nos foi cedido pelo Jorge Salim Além e pelo Fernando, os dois donos do Le Club. Sim, que era o grande clube de Porto Alegre. Que tinha à noite. E nos cedeu gratuitamente. E aí nós espalhamos convites para todas as agências de publicidade. O governador Jair Soares, da época, foi também. Foi um mundo de gente. E nós levamos toda a programação bem esmiuçada, programa por programa, que nós queríamos vender. E aí fomos para o palco, eu e o Paulo Sérgio Pinto, e disse, olha, tem o minuto da Copa, o valor da cota é tanto. Tem a cota mater para a Copa do Mundo. Aí eu nunca me esqueço, estava lá o Renan Proença, presidente do Cintos Fazolo. Sim.
da Fazolo de Bento, disse, olha, eu compro uma cota. Foi quase um leilão. Foi, e fomos vendendo, e vendendo, e vendendo. Para te resumir a história, foi algo 6 de outubro de 1985. Jamais vou esquecer essa. Nós vendemos toda a cobertura da Copa naquela noite. 86, que loucura, hein? Aí veio o mês de março do ano seguinte, eu continuava chefe de esportes. Num dia eu estava no Beira-Rio para comentar o jogo do Inter e Fluminense pelo Robertão, e aí eu estava na cabine. Na jornada veio um funcionário do bar do Beira-Rio e disse, ô Lazier, tem um telefonema para o senhor lá no balcão do bar, da imprensa. Eu fui lá, era o Dr. Homero Simon, nosso grande construtor da Rádio Guaíba, que montou a transmissão da Suécia, inclusive, em 58. Disse, olha, tem uma grande notícia para ti. Hoje de manhã a Rádio Guaíba foi vendida. Renato Ribeiro, grande empresário o grande empresário do soja, comprou a Caldas Júnior. E eu quero comemorar isso com vocês. Então, quando terminar o jogo, vocês venham para minha casa aqui na Carlos Gomes. Eu estou convidando o Amir, estou convidando o Milton Jung, estou convidando o Paulo Denis, estou convidando o Fontela, vamos fazer um coquetel, vamos comemorar esse feito. E aí fui para a cabine, vibramos, me lembro que eu e o Samuel nos abraçamos, e aí fizemos o jogo, terminou o jogo, fomos lá para a casa do Homero. E aí o Homero disse, olha, amanhã de manhã, às 9 horas, o doutor Renato Ribeiro vai visitar. Então nós vamos fazer uma reunião lá na técnica da Guaíba, que ficava ali na 7 de setembro, e ele quer todos lá, todos que dirigem a rádio, então vão estar todos lá. E aí fomos no outro dia para lá, aí eu me lembro que às 9 e pouco chegou o Renato Ribeiro, e aí foram para ele, olha, esse aqui é o Celso Costa, falecido chefe da equipe externa, esse aqui é o Alcides Krebs, o nosso diretor das coberturas externas, esse aqui é o Sidney Coelho, apresentou todo, e esse aqui é o Lazier. Aí eu me lembro que o Renato Ribeiro olhou para mim, me deu a mão, mas me pegou a mão só pelos dedos. Eu senti um frio, eu disse, alguma coisa está acontecendo. Para te resumir a história. Te mandou embora. De tarde, eu estava terminando o Guaíba Revista, que é um programa que eu tinha criado, da 1 às 2, tinha uma bela audiência, era fim do regime militar, eu já colocava muita crítica ao regime militar. Aí mandaram me chamar às 3 horas da tarde, eu fui lá, o irmão do Renato Ribeiro me chamou e disse, a nossa conversa é muito rápida, queremos lhe comunicar que o senhor está demitido. E por que, Lazier? Bom, aí eu disse, mas não é possível, seu Carlos. Eu dei o meu sangue por essa rádio. Eu lutei como Manteve ela aberta. Mas lutei, ninguém lutou mais do que eu aqui. Muitos estiveram comigo. Aí não, é uma orientação, a sua filosofia de trabalho não combina com a nossa. Eu me lembro que o Marco Antônio Berfeld, do Jornal do Comércio, logo depois me telefonou, o Alberto André, presidente da ARI, me ligou, disse, Lazier, não é possível, eu estou indo agora para o escritório do Renato Ribeiro. Eu disse, ele está louco, eu vou dissuadir ele a reverter essa situação. E um monte de gente, o Renan Proença me ligou de Bentos, quero te comunicar se isso é verdade, já chegou aqui a notícia, eu estou retirando o patrocínio da Copa. E aí uma outra empresa de Caxias também me ligou, retirou o patrocínio. No outro dia o Jornal do Comércio colocou na capa, em cima, perplexidade, 2 pontos, Lazier demitido da Guaíba. Olha. E a coisa evoluiu, aí passou o tempo, e aí... Algum dia chegou a falar com o Renato Ribeiro sobre isso? Nunca falei com ele. Nunca falou? Nunca falei com ele. Bom, tu sabe qual é a razão ou tu imagina? Não, lá em seguida chegou a notícia, claro. Eu não sei qual que é. Eu imagino que seja o seguinte, tu era a cara da Rádio Guaíba, né? O grande comandante. Mas a causa não foi essa. Não foi essa? Não, a causa foi na reunião, na casa do Alberto, do Luiz, neto do famoso Alberto Pasqualini, criador do PTB. O filho do Arlindo Pasqualini, irmão do Alberto. Na casa do advogado e professor, que foi meu professor na Faculdade de Direito, eles tiveram a reunião da venda no domingo de manhã e o velho Breno fez um pedido.
eu quero que vocês demitam esse líderzinho lá que me tirou o poder e que vocês vão se incomodar com ele. Sim, foi uma mágoa do seu Breno. Foi um pedido. Uhum. Só que aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu me lembro que eu fui para casa, fiquei curtindo o sofrimento e tal. O telefone não parava, o telefone fixo. Isso foi no dia 9 de maio de 86. Olha, antes da Copa do Mundo. Antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo era no meio do ano. Sim, eu com toda a equipe montada, ele ia levar o Antônio Augusto, o Hélio Fagundes, o Vianney Carlet, toda a equipe montada. Bom, aí fui dormir e tal, até que dormi bem. Quando chegou ali pelas 3 da tarde, me liga o Flávio Alcaraz Gomes. E aí, o que foi que houve? Eu disse, olha, estou até agora sem saber o que foi. Tá, eu quero isso já menos de 24 horas depois, não era 3 horas. Eu quero te dizer que o Nelsinho quer falar contigo. Opa, Nelson Cirose. O Nelson. E que carro tu tem? Eu tenho um Santana Verde. Então assim, tu entra pela Rua 0 Hora, deixa anoitecer pelas 7 e pouco, já era início de inverno, e eu te espero lá na frente e vou te levar para a sala do Nelson. E aí foi, me esperou lá, subiu o elevador da diretoria. Era uma reunião meio secreta à noite, para ninguém te ver. Quarto andar. Aí o Flávio me levou até lá, se retirou e me deixou só eu, o Nelson e o Pedrinho Cirose. E aí o Nelson dizia, como é que foi a coisa? Aí eu contei para ele tudo. Aí ele disse, olha, a Rádio Gaúcha tem interesse no teu passe. Acompanhamos o teu esforço, tu nos interessa. E só tem uma coisa, eu não tenho onde te colocar. Todos os programas estão cobertos. Eu quero te contratar, tu vens para cá como líbero. Quando o Mendes Ribeiro não puder fazer o Atualidade, tu fazes. Quando o Flávio Alcaraz Gomes não puder fazer o programa dele às 9 horas, tu fazes. Quando o Daut não puder fazer o Gaúcha Repórter, tu fazes. Era o Coringa de todo mundo. Eu sou o Coringa. O líbero que a gente chama em rádio e TV. E me contratou. E aí ele me disse o seguinte, e quando abrir uma vaga na televisão, tu és candidato aí para televisão. Já me disse, já me antecipou isso. Por isso, quando o Mendes Ribeiro foi eleito, já em outubro daquele ano, se eu não me engano, quando abriu o concurso, eu tinha alguma preferência. E aí eu passei a assistir, eu ia assistir de manhã, eu ia assistir lá da central da TV, como é que era o programa. Fiquei 9 dias assistindo como é que era o programa. E os outros também tinham horários diferenciados que iam para lá. Aí quando chegou lá pelo 15º dia, mais ou menos, eu fui chamado pela Vera Zilli e disse, olha, tu foste o eleito, tu vais apresentar o Jornal do Almoço no lugar do Mendes Ribeiro. Junto ao lado da Maria do Carmo. Ao lado da Maria do Carmo. Da Maria do Carmo, com o Lauro... Não, o Lauro não estava ainda. Com o Celestino Valenzuela, com o Cunha Júnior, com a Vera Armando, com o Paulo Santana. Começando mais um Poder RS aqui na estrada, direto de Gramado. E hoje, essa segunda-feira, com a cobertura dos ganhadores, dos vencedores dos Quiquitos aqui do Festival de Cinema de Gramado. O grande vencedor foi o filme, aliás, foi Mussum o Filmes, foi o grande vencedor desta 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Ganhou 6 Quiquitos, inclusive o de melhor filme e também o Quiquito do Júri Popular, que sempre é muito apreciado pelos diretores e também pelos atores que passam aqui pelo tapete vermelho do Festival de Gramado. O segundo filme que mais ganhou Quiquitos, ganhou 5 Quiquitos, foi Tia Virgínia, da Vera Holtz, da atriz Vera Holtz, super conhecida e que também foi escolhida a melhor atriz do Festival de Gramado. O terceiro filme mais premiado, com 4 Quiquitos, foi Mais Pesado é o Céu, um filme do Matheus Nastergalli e um filme mais artístico. Então esses foram os 3 grandes filmes vencedores, mas Mussum o Filmes foi o grande destaque, agradou tanto a crítica como também quem passou por aqui, os espectadores, né, os populares que viram esse grande filme com uma atuação genial do Ailton Graça. Foi escolhido também o melhor ator
deste festival. Vamos conhecer o vencedor do Kikito de melhor filme da Mostra de Longas-Metragens Brasileiros. Mussum, o filme. Olha quem está do meu lado. É o Mussum. Ele se transformou. Aqui em Gramados. Ailton Graça se transformou no Mussum. E a minha primeira pergunta é: como é que sai do personagem? Porque assim, tu é o Mussum. Te olhando na tela, né, impressionante a semelhança, a gente está vendo o Mussum. Então, antes de falar da construção, Ailton, desse personagem incrível, como é que sai disso? Cara, eu acho que não sai, né? A partir do momento, eu acho que não sai. Eu acho que tem uma coisa aí, todos os personagens que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos são partes de perfis psicológicos de defeito que a gente tem. Né? Eu acho que o ator ele precisa o tempo todo ser preenchido. O ator, acho que ele não tem uma... Ele tem a sua personalidade, tem o seu perfil psicológico, mas o tempo todo ele precisa ser preenchido. Então, todos esses personagens que vai fazendo ao longo do ano, eles ficam. Agrega e não sai mais. O Mussum não sai mais. Mas vamos lá, é impressionante mesmo a semelhança, é um trabalho. Eu tenho dito que é um filme de atores, não é um filme do diretor. E o grande mérito do Silvio é esse, né? Acho que tem muito a ver, porque ele também é ator. Mas ele conduz, ele fica a direção dele, ele diz que tem 12 planos sequências o filme. Exato. A gente não percebe, porque ele está contando realmente a história. Mas assim, a história, esse filme não existiria sem o teu personagem, sem o Mussum. Como é que foi isso? Tu disse na coletiva que está 10 anos se preparando para fazer esse filme. É uma imersão. Agora eu tenho uma pergunta que não surgiu em nenhum momento. Tu conheceu o Mussum pessoalmente? Não. Nunca? Não tive essa oportunidade. Não tive essa oportunidade. E aí talvez seja o mais importante, o que dá mais responsabilidade e mergulho também tenha sido isso. Porque tem dentro do nosso processo de investigação, é sempre bom saber como é que o outro vê o teu personagem. Então, se eu estou lendo ali o Otelo, é bom saber como os outros personagens veem o Otelo. Então, era bom saber também como todas essas figuras que esbarraram e viveram com o Mussum, viam o Mussum. Isso ajuda a gente na composição. Né? Então, quando eu conhecia um ou outro, quando eu tive o prazer de falar com o Sandro, com o Augusto, que são filhos do Mussum, que eles começaram a falar de como era o pai, aí você falou, vou seguir esse caminho. Ah, então seu pai fazia isso. Ah, então a relação com a dona Malvina era dessa maneira. Então você vai tendo informações. Quando eu trabalhei com o filho dele também na novela, aí você vai ouvindo, meu pai era assim comigo. Então essas coisas todas ajudam você a ter você constrói algumas coisas em comum com esse personagem que as pessoas estão te municiando de informação. Porque o Mussum que a gente viu na tela e vê na tela é só uma parte da pessoa de quem ele era. Não dá para contar toda essa história gigante desse cara, de tudo que ele fez. A ficção, né, o filme, o que a gente fez? A gente pensou momentos importantíssimos da vida dele. Nós tem 3 fases ali. Então, uma é o Tauan, outra o Uri Marçal e outra fase sou eu. E aí tem as 2 fases também, que uma é Cacau Plantazo. As 2 fases muito desconhecidas do grande público. Não sabia que ele era militar, por exemplo. Então, porque é a história do Antônio Carlos. A história do Mussum, se a gente der um Google, né, a gente vai ver ele, encontrar ele nos Trapalhões, vai encontrar até algumas coisas dos originais do samba. A gente não sabe essa vida dele. Então o filme é para falar do Antônio Carlos, que tinha dentro dele esse personagem do Mussum e que precisava saltar. É mais Canoas quando a gente cuida. O IPTU 2024 já está disponível e os descontos de bom pagador podem chegar a 15%. A cota única vai até o dia 2 de janeiro e você pode pagar através do portal da Fazenda em www.canoas.rs.gov.br/IPTU 2024. Lembrando que os carnês já estão sendo enviados. Prefeitura de Canoas, cuidando do presente, planejando o futuro. O Natal já chegou em Canoas. Neste ano, o Natal da Transformação, a paz é o caminho, já começou e a programação vai até o dia 25 de dezembro.
A programação é diversificada e gratuita para toda a família e acontece nas praças do Avião e da Emancipação. Patrocínio Corsan, Banrisul e Zafari. A gente continua aqui em Santa Cruz do Sul e agora é de noite. A gente está na noite aqui da Oktoberfest, que tem o último final de semana agora, sábado e domingo. Hoje, na sexta-feira, sextou, pessoal, sextou aqui no Poder RS. A gente vai mostrar um pouco do que tem de melhor aqui na maior festa alemã do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Dizem que é a terceira maior Oktoberfest do mundo. Pessoal, Poder RS aqui na noite da Oktoberfest em Santa Cruz. Olha só, não podia estar melhor acompanhado do que com a rainha e as princesas da Oktober. Eu não vou me arriscar a falar o nome delas. Aliás, o nome eu posso falar, mas o sobrenome é quase impossível. Então eu vou pedir uma tática, né, para não errar o sobrenome. Cada uma de vocês se apresenta. Pode ser. Vamos começar pela rainha aqui. Tudo bem? Sou Camila Scheffer. Ah, não é tão difícil. Viu, Camila Scheffer. Viu só? Viu? Agora. Vamos lá. Olá, sou Daniela Scheniger. Daniela Scheniger já complicou um pouquinho. Já complicou um pouquinho, mas agora vai ser consegui. fácil. Vamos ver. Olá, sou Marília Fischer. Marília Fischer. Viu? Não foi tão difícil. Fácil. Amigável, amigável. Viu só? Gurias, e aí? E essa Oktober já tá quase dando saudade? Com certeza. Hoje de manhã, quando a gente veio para cá, para começar a produção do dia de hoje, a gente já veio com o coração mais apertado. Porque realmente é o último final de semana. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está com um sentimento já de dever cumprido, porque a gente está vivendo intensamente cada minuto da nossa festa. Que horas começa, que horas vocês acordam num dia, né, como hoje, que tem que vir para o parque cedo? E quanto tempo demora de produção? Depende do dia, né? A gente tem uma coordenadora, que é a Ana Júlia. Ela cuida da nossa agenda, então ela sempre tenta organizar. Ana Júlia, que agora é a nossa cinegrafista, viu só? Uma querida, tá aqui nos ajudando. Ela, então, é responsável pela nossa agenda. Normalmente, a gente começa pela manhã. Hoje, por exemplo, a gente iniciou às 10 horas, 10h15 da manhã. Então, em média de 3 horas por aí de produção. Isso aí. Tem alguns dias que a gente começa às 7, né? E dias de desfile, começamos às 7, às vezes às 8, então varia bastante. Quem mais pede foto para vocês? A criançada, o pessoal de mais idade, quem? Olha, os homens? Esse ano eu acho que tá bem parelho. Tanto crianças, quanto os idosos, quanto pessoas adultas. Então eu acho que é bem parelho, todas as idades. Vamos lá, agora pensem as três. Uma história engraçada dessa Oktober. Que dê para contar na TV, obviamente, né? Aquelas que vocês contam assim, quando estão se arrumando e tal. Ai, gente, que difícil. Ajuda. Uma história engraçada, uma curiosidade. As pisadas nos vestidos. Acontece muito. As nossas visitas ao ambulatório. Como assim visita ao ambulatório? Então, é que eu sou uma idosa no corpo de uma jovem que tem dor no ciático. Então, como a gente passa muito tempo em pé, de salto, o meu ciático tá atacado. Então, seguido eu tô lá fazendo uma injeçãozinha pra dor. Olha só, te entendo. Eu que não uso salto também tenho problema no ciático. Então, imagina usar salto aqui no parque o tempo todo. Eu acho que uma história que eu posso contar, minha, que foi muito engraçada, foi que no primeiro final de semana eu fui dormir e eu sofro de bruxismo. E acordei sem um pedaço do dente, gente. Como assim? Então, as meninas acordaram do meu lado, porque a gente tá dormindo aqui. E eu falei, gurias... Como assim dormindo aqui? Vocês dormem? Então, a gente tem Vocês têm uma casa de vocês aqui? Fizemos o parque da Oktoberfest, literalmente a nossa segunda casa. Então, de quinta a domingo, nossa casa é aqui. É melhor, né? Do que é mais Sim, prático, com do que certeza. para casa, enfim. Nós temos tudo aqui. Chuveiro, cozinha, colchão, a gente se arruma tudo ali. Nos momentos de folga, a gente também volta pro QG para descansar, então é bem prático para nós. Bom, então tu também foi para o atendimento dentário. Na verdade, nem foi no ambulatório. Eu tive que sair do parque para procurar um dentista e deu tudo certo. Tudo resolvido. Tudo resolvido, mas teve pesadelos, né, na noite. Pessoal, olha só, tô numa casa de chá, numa padaria que tem 94 anos. A casa Padaria Prit. E o seu João tá aqui do meu lado, é da terceira geração da família Prit. É a casa de chás, a casa de café colonial, a padaria mais tradicional de Santa Cruz. Poucas empresas no Brasil, no Rio Grande do Sul, chegam até quase 100 anos. E o seu João está aqui para contar um pouquinho dessa história. Primeiro começa me dizendo o que quer dizer Prit em alemão. Pois é, diretamente eu não sei, mas falo
Diz que é sambica de galinha. Sambica de galinha, Isso, olha só. Tem um outro termo aqui, eu ouvi falar há pouco, mas não lembro, né? Seria isso aí, né? E em 78 se inaugurou atrás aqui o Café Colonial. Pequeno, era 50 lugares, né? E foi indo, a demanda foi tão grande que a gente construiu do lado, a gente só demanda. Daqui a pouco, em 87, se inaugurou o salão. Aumentou aqui em cima, do falou salão. que agora a gente vai ver essas delícias que tem aqui. Olha, eu disse ali para quem estava com a gente, né, provando o seu café colonial, que é 3 refeições em uma. Né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. E Realmente. sofreram um pouquinho na pandemia, como todo mundo. Aí teve que fechar. O chá, 1 ano e meio ficou parado. O balcão, não. A padaria continuou pelo menos. O chá teve que parar. Quem que já veio aqui de conhecidos, né? Porque é uma referência, virou um ponto turístico de Santa Cruz do Sul. Quem que o senhor tem que o senhor lembra que veio? Todo mundo que vem em Santa Cruz, sendo famoso ou não, vem aqui na Prince. Chega. Ana Hickman teve agora, nas férias ela teve aqui. O Alexandre Garcia era cliente nosso, que a irmã dele mora aqui, né? Quando ele nos visita. Uma época tinha 5 generais aqui no Salão Velho. Estavam em visita no quartel e vieram comemorar na padaria. Agora sabe quem é que está aqui, ó, no comando da câmera? O famoso Macanudo. O Macanudo, né? A TV Record nem pode saber que ele está aqui me ajudando, ó. Ela tá dando uma mão, a gente faz amizade nessas viagens. O Macanudo tá ali. O senhor nunca imaginou que ia receber uma figura dessas, né? Viu? Aí, ó. Ele disse que é o melhor café alemão que ele já tomou na vida. Viu? Ele já se expressou nessa. Já quer pular a janta, viu? Já está pensando só na viagem e ir embora para Porto Alegre. Para ele encerrou os trabalhos aqui em Santa Cruz. Mas parabéns pelo seu trabalho, então, né? Que continue. Mas está quase chegando no centenário, nos 100 anos. Mais 100 anos 29. De vida para vocês. Em 2029 completa 100 anos, então. Da parte da minha irmã, de casa, a mãe dela era keeper, e eles visitavam na Alemanha uma padaria, e até eu tenho uma sacola aí, comemorativa aos 325 anos deles. Olha. Aí eu peguei aquela sacola e entrei na internet, fechado. Chegou no momento... Depois, difícil. Depois de 300 anos também não é fácil manter um negócio. Não né? conseguiram mais. Bom, parabéns pelo trabalho, é referência aqui de Santa Cruz, não deixe de vir na padaria, no Café Colonial aqui. Prince, que quer dizer o quê? Sambica de galinha. Eu gostei dessa tradução aí, para mim é isso. E hoje nós recebemos uma convidada que dispensa apresentações, a jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos. Boa noite, Ana Amélia. Boa noite, Orestes. Que maravilha ser recebida assim, com pompa e circunstância, mas com amizade, com a cordialidade de um colega. Eu sempre tive na vida uma atitude muito prática. E a nossa profissão, ela é muito perversa. A política é pior. Em perversidade. Na nossa área, em qualquer atividade, existe a concorrência, existe a vaidade, existe o ciúme, a inveja. Então a gente tem que trilhar com a integridade que nos marca como pessoas. Quando você faz as coisas com muita sinceridade, com muita responsabilidade humanista, né? Quer dizer, eu amanhã posso estar no mesmo lugar teu. Né? Eu sempre falei. E há vida fora daquilo que a gente pensa. E a gente não pode se desesperar quando uma porta se fecha. Não pode, não. Tem que parar que, não, isso aqui se fechou porque tem uma outra coisa me esperando em algum outro lugar. É verdade, eu sempre penso isso. Uma atitude positiva, porque senão Deus não seria generoso. E não fica batendo naquela porta que se fechou, porque se ela fechou não é para estar aberta. Eu fui para a RBS porque eu antes estava na Difusora, no Câmera 10, que foi um programa que fez Difusora história. que era Bandeirantes. Não, era dos irmãos Capuchinhos. E aí o Paulo Velhinho, que presidia a Fiergs, foi convidado para ser um comentarista econômico. E ele disse, não, eu não. Convida a Ana Amélia, falou para o Bastos, Carlos Bastos. Carlos Bastos, claro. Conhece bastante, né? E aí você fala com ela para fazer. Aí o Bastos me chama, eu fui lá, eu fazia a coluna no Jornal do Comércio e numa emissora do grupo. E aí eu fui falar com o Bastos, e o Bastos disse, olha, meu apelido no meio de colegas é Memeia.
Memeia, você não quer vir aqui eu quero te convidar para tu vires fazer comentário econômico tal, no Câmera 10. Eu disse, legal e tal. E aí eu perguntei quanto é que é o salário. O salário que vai ganhar quantas vezes eu vou ganhar? Porque eu trabalhava também em 30 lugares para poder fazer um salário médio, né? Jornalista tem que fazer isso, vai fazer né? isso. Aí ele disse assim, você vai ganhar, digamos, hoje a referência dá R$1.000. Aí eu disse assim, mas Bastinhos, só R$1.000 para falar economia? A Ieda recebe R$5.000? A resposta do Bastinhos, pronto. Memeia, a Ieda foi Miss Universo e você foi só Miss Lagoa Vermelha. Nesta semana, a Ubra completa 51 anos, um patrimônio do Rio Grande do Sul que se renova para que possa crescer ainda mais no futuro. Para celebrar esse aniversário e saber das conquistas e dos desafios da instituição, recebemos Carlos Melk, presidente da Elbra, mantenedora da Ubra. Meu pai sempre foi um bom gestor, né? Meu pai, eu acho que foi meu grande exemplo, é meu grande exemplo, e por onde ele passou sempre fez boas gestões e sempre me passou esse exemplo de que as empresas com uma boa gestão, com muita resiliência do gestor, com muita característica de mediação, para que você componha o passivo, não é algo fácil você resgatar a credibilidade de uma empresa depois dela chegar num cenário à beira de um abismo financeiro ou de gestão. É muito difícil de você resgatar essa credibilidade, mas é possível. E meu pai sempre me engajou com os seus bons exemplos a percorrer esse caminho. Quando eu cheguei no começo do ano passado, eu identifiquei que a Ubra ela não tinha crédito para fazer uma compra de um telhado. Isso me chamou bastante atenção, eu sabia que o desafio seria muito grande, mas eu não imaginava que o descrédito estava a tal ponto. Nós estávamos sem autonomia universitária, nós tínhamos nota 3 no MEC, é uma série de fatores que a universidade ela não pode conviver com eles. A universidade que ela quer voltar a crescer e ela quer voltar a estar num patamar de origem, lá em cima, no topo, dentre as melhores universidades do país, ela não poderia deixar isso disseminar internamente. E é o que estava acontecendo. Nós conseguimos resgatar esse crédito. Hoje nós temos crédito no mercado para poder comprar com prazo. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, resgatar também a nossa imagem no mercado desse descrédito anterior. Então, acredito que isso está sendo bem trabalhado e foi reconstruído. Um pouco tempo que nós tivemos até o momento. Nós conseguimos a nota máxima no MEC. Hoje nós somos nota 5, depois de 1 ano e meio de trabalho. De toda nossa comunidade acadêmica, nossos alunos, nossos professores, todos eles trabalharam arduamente para que a gente pudesse chegar na nota máxima do MEC. Para a gente encerrar aqui, eu queria um pouco da sua visão de futuro na área da educação. O senhor é um especialista nisso e a gente tem, depois da pandemia, o ensino à distância, o EAD, ele se tornou algo muito presente nas nossas vidas. Todas as universidades estão tendo que rever os seus tamanhos, né, os seus cursos, enfim. O que o senhor enxerga que vem por aí? Eu acredito que a educação ela vai sobreviver a partir do momento que você tenha empresas com excelência no ensino. Então, a educação ela vai se alterar, e já vem se alterando nesse mercado, onde só sobreviverão aquelas que, de fato, entregam uma excelência. É impossível você ter excelência em 100% dos seus cursos. Excelência que eu digo no limite da sua palavra, na literalidade da palavra. Eu acredito que você tem que focar em cursos essenciais para dentro da sua instituição. Nós que temos hoje 14 unidades, por exemplo, nós temos que mensurar regionalmente a necessidade dos melhores cursos e ali a gente instalar a excelência. Nesse mercado nós sobreviveremos, se nós formos excelentes. E não mais uma universidade de conveniência ou mais uma faculdade de conveniência. Isso eu não acredito. EAD é a mesma coisa. Nós temos que ter conteúdos fortes, conteúdos necessários,
conteúdos importantes para a sociedade e o olhar, evidentemente, dessas universidades, haja vista que o Ministério da Educação ele te dá um poder, uma autorização para que você faça educação, nós temos que fazer com responsabilidade para aquela sociedade, tanto local, quanto regional, quanto nacional. Então Até é isso que eu acredito. O mercado cobra, né? Não adianta ter o diploma, ter a formação, e aí se não tem, né, a eficiência mesmo, se não tem o conhecimento, quando vai para o mercado rejeita. E isso, com o tempo, né, com um curto tempo, inclusive, ele vai rejeitar essas instituições que não preparam bem os seus alunos. Orestes, eu costumo dizer o seguinte, que o que o ensino te dá, nem o túmulo te tira, né? Então a gente leva isso e deixa um legado. O ensino ninguém consegue te tirar. A educação ninguém consegue extrair de uma pessoa. É muito personalíssimo. Então eu acredito muito numa educação com excelência para a formação integral de um jovem, de um cidadão e de uma sociedade muito melhor. Então, presidente Carlos Melck, aonde que a Ubra estará daqui 5 anos? Orestes, eu acredito que sentado aqui no Poder RS, contando essa história que um dia foi triste e que vai ser muito feliz daqui 5 anos, de um passado que ela conseguiu deixar para trás. Passado de passivos, um passado de problemas, um passado de descrédito, mas que nesses próximos 5 anos ela vai ter realmente virado essa página, resgatado sua credibilidade, voltado a um estágio e um patamar conveniente para aquela circunstância que é o tamanho dessa instituição, ou seja, lá no topo, e dentre as melhores universidades do Rio Grande do Sul e dos locais onde ela está presente. Com a presidenta, né, a gente fala às vezes presidenta, a Rosa Helena, presidente da Gramado Tour. E a gente vai falar um pouco aqui sobre o Natal Luz de Gramado. A gente já está aqui, né, no Sierra Park, que é o novo local. Para quem não lembra, o Natal Luz sempre era lá no centro da cidade, na entrada da cidade. E desde o ano passado veio aqui para o Sierra Park. Começa falando um pouco, Rosa Helena, dessa mudança de local. Tá certo. O Nativitatem, que é o espetáculo mais icônico do Natal Luz, na beira de um lago, com movimento, com fogos, com fogo, cantores, bailarinos, telões. Enfim, ele é muito emocionante. Ele está com uma nova montagem, dirigido pela primeira vez por um talentoso gramadense, que é o Heitor Knorst, que preparou um espetáculo que fala muito com o nosso coração, que tem muito mais interação com o público, mais jovem. E a gente quer de coração que vocês estejam sentindo pelo menos um pouquinho da emoção que a gente está querendo passar aqui para vocês essa noite. Enfim, ele revisitou o Nativitatem. Aliás, você estava me contando antes aqui da entrevista que há 3 anos tu tenta, né, dar a direção artística para esse gramadense. Finalmente conseguiu. Porque ele já está fazendo parte do elenco do Natal Luz, especialmente do Nativitatem, desde 2001. Ele fazia a coordenação de todos aqueles tambores da parte de percussão. E ele tem uma formação espetacular na música, e eu entendia que ele reunia todas as condições de fazer o espetáculo. E este ano, para nossa alegria, ele aceitou e fez um espetáculo lindo. Então, o problema de mobilidade urbana, eu não sei se vocês se recordam, mas há muitos anos atrás também o desfile acontecia ali na Avenida das Hortênsias e foi transferido lá para o Expo Gramado. Há pessoas que veem hoje a paradinha ali no centro da cidade e pensam: ai, como o desfile ficou menor, como ele dura menos tempo agora. Não, aquilo é uma parada. O desfile de Natal acontece no Expo Gramado, assim como a Fantástica Fábrica. E aqui no Serra Park, então nós fazemos o Nativitatem. E é tudo perto, né? Meu Gramado, Deus, a facilidade, tudo Gramado, é muito próximo. Gramado é uma cidade pequena, fácil da pessoa se locomover. Aqui nós temos, em termos de acessibilidade, algo muito especial. Nós temos local para o cadeirante em todas as arquibancadas, em todos os espaços, o que proporciona que a pessoa escolha onde ela quer sentar. Lá no Joaquina Ritabir, como era uma adaptação, né? Um lago que já existia para outro fim, então a gente tinha um local só onde se recebia cadeirantes.
Então nós temos aqui muito melhor acolhimento aqui. Tem 4.000 lugares. 4 lugares. Lá tinha quanto? 5.600, lá era maior. Aqui nós temos Mas a infraestrutura está muito um melhor. estacionamento espetacular, Lá era grande, um grande problema estacionar. lá era complicado. E também todo o incômodo que causava trancando a cidade, com os ônibus, as vans, os carros. E agora o nosso centro fica lá bem tranquilo. Nós estamos muito felizes porque poderia se dizer, mas não vai perder. Não, nós ganhamos aqui. Ganhamos em qualidade técnica, artística, e estamos fazendo um grande espetáculo. O Natividade precisa ser visto. Vai até quando? Qual é o serviço aqui desse espetáculo? Tá bom. O Natal Luz, então, com espetáculos pagos e gratuitos até o dia 14 de janeiro, com a decoração permanecendo ainda mais uma semana até o dia 21 nas ruas da cidade. Mas nós temos 3 grandes espetáculos, o Nativitatem, esse aqui do Lago, o Grande Desfile de Natal e a Fantástica Fábrica, que é um musical espetacular. Olha, quem vê um excelente musical na Broadway, mas com uma excelente produção, pode comparar com a Fantástica Fábrica, se tiver uma excelente produção. Porque nós aqui estamos dando um banho com a Fantástica Fábrica, um musical para toda a família, onde a menina Sofia deixa de acreditar, não consegue imaginar que tenha uma fábrica que faça todos os brinquedos que o Papai Noel entrega. E é muito lindo. Então é a Fantástica Fábrica, o Grande Desfile, o Nativitatem. Eles têm 2 vezes por semana cada um dos espetáculos. Este ano a gente tem também, em 5 segundas-feiras, o Light of Christmas, com a nossa Orquestra Sinfônica de Gramado, mais banda, coral, bailarinos, solistas, enfim, espetáculos para que a emoção das pessoas possa aflorar e sentir o verdadeiro espírito do Natal. Quem gosta de Natal, do espírito natalino, tem que vir a Gramado, né? Uma experiência cidade toda única. Decorada. Eu acompanhei ontem o acendimento das luzes, né, de Natal aqui no centro da cidade, e as pessoas ficam ali por mais de hora esperando, guardando o melhor local para fazer, né, fotos, É um espetáculo gratuito, né, que acontece, né, ali na frente do Palácio dos Festivais, em frente à Rua Coberta, às 20 horas. Isso. Bom, ingressos no site, né? No site do Natal Luz, degramado.com.br, né? E obrigado pela essa oportunidade de convidar todos para que venham conferir de perto. Tô pra dizer que esse foi o melhor até hoje, hein?